que você sabe sobre a África? A África é o terceiro continente mais extenso do planeta, com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, por onde se espalham mais de 50 países, com etnias, vegetação, clima, costumes e dialetos bem diferentes. É um continente inspirador também quando o assunto é a gastronomia. Rabada, canja, canjica, pirão e angu são algumas receitas afro-brasileiras que têm sido resgatadas e ressignificadas por novas gerações de chefes e cozinheiros. Bem, o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje vai passear por heranças da gastronomia africana, pelos paladares e hábitos que dizem muito sobre quem somos e de onde viemos. Servidos? Na culinária africana, afeto, acolhimento e ancestralidade são ingredientes fundamentais. Comida que alimenta a alma e ocupa um lugar dentro das civilizações. Em diferentes momentos da história, a gastronomia revela sua importância. O que a comida simboliza? O momento, o encontro, a reunião. E você não pode falar de comida sem falar de toda essa simbologia, de todo esse sentimento que contorna esses momentos. Sabor, aroma, cor, preparo. A cultura de um povo é representada e perpetuada por gerações. É a cozinha como um lugar de transformação. Com o que você tem que se reinventar. Quando a gente fala de resistência, resistência é sobreviver numa situação completamente adversa. Faz tempo que a herança africana sussurra segredos nas cozinhas brasileiras, manifestando-se em pratos como a feijoada, o vatapá, o bobó de camarão e o cuscuz, iguarias que simbolizam criatividade e resistência, que mostram a força da conexão entre as duas culturas. É fazendo cozer o fubá na água sem acrescentar sal que se faz uma espécie de polenta grosseira, que se chama angu e que constitui o principal alimento dos escravos. O cientista e escritor francês Auguste Saint-Hilaire registrou essa frase durante uma viagem de observação ao Brasil. O nome angu vem da palavra agum, do idioma africano fon, usado na África Ocidental, e se refere a uma papa de inhame sem tempero. Ela também aparece no Iorubá. E essa comida apresenta diferentes versões em países da costa africana. É possível pedir um angu de bananas em São Tomé e Príncipe, por exemplo, ou um fungo, creme de textura mais consistente, lá na Angola. E sabe a expressão "tem caroço no angu"? Ela também é histórica. Teria surgido quando mulheres escravizadas escondiam pedaços de carne no angu dos homens para alimentá-los melhor. Décadas depois, o mesmo ingrediente se destaca como carro-chefe no restaurante da Maria Júlia Ferreira, a Maju. É com fubá, foco e fé que ela toca o hambúrguer. A partir do angu, a gente vai para outros pratos também típicos, como a feijoada. Aí a gente trouxe um pouco da Bahia também, com o bobó, com a acarajé. E a gente recria, né? Mais uma vez aí. Mais uma vez. Porque nós temos o borogodó de fubá, a baiana do Cais do Valongo. É quase que verdade. o enredo, né? Então, o nome. Gourmet funciona dentro de um espaço de cultura, arte e aquilombamento no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio. Maria Júlia, me fala da inauguração desse espaço. Ocorreu num dia muito emblemático, aliás, um 28 de agosto. Foi coincidência ou não? Foi coincidência, foi uma coincidência assim, a gente não tinha noção, né? Foi dia 28 de agosto de 2020. Aí vários clientes falaram que a gente tinha escolhido uma data muito interessante, muito importante, nos parabenizaram. E quando eu fui saber, era 28 de agosto, né, com a marcha que teve em Washington, onde o pastor Martin Luther King, ele fez o discurso I Have a Dream. A Maju é designer gráfica de formação. A prática da gastronomia está no sangue
e veio influenciada pelas vivências da infância. Assim como na família do meu pai, onde a minha tia-avó era uma mãe de santo, e a comida faz parte também, né, do sagrado, na parte da minha mãe, a comida é uma ligação, né, com a sua essência. A importância, ela está mesmo nesse dia a dia, de você, vem tomar o chá, aí o chá de capim-limão, que a minha mãe pegava no quintal, vamos lanchar, aí a minha mãe pegava o aipim no terreno. Então o lanche era chá de capim-limão com aipim cozido, com manteiga, ou bolo feito com aipim, ou bolo feito com fubá. Os africanos chegaram aqui sem bagagem. Os seus bens mais preciosos estavam no coração e na memória. Eram saberes e sabores que os conectavam à terra natal. Para aplacar a fome, por exemplo, eles adaptaram ingredientes de receitas ancestrais e criaram outras tantas com os vegetais e temperos que tinham disponíveis aqui. Da África, com os portugueses e os primeiros escravos, também vieram sementes de dendê. Falando em dendê, se o aroma dele rompesse a tela, eu tenho quase certeza que você desejaria um desses bolinhos agora. Quem resiste ao acarajé? Dourado como fogo e crocante. Esse bolinho, que mais parece uma joia, é feito com feijão fradinho, cebola e sal e frito no azeite de dendê. É uma das mais populares e desejadas receitas de matriz africana. Tem gente de longe experimentar. Com ou sem recheio, o acarajé está carregado de referências sociais e religiosas. A Rosa me disse que tem segredo para o acarajé ficar assim, crocante, ó. Muito bom. Tem que bater bem a massa. Quanto mais bate ela, mais leve fica, mais ela flutua no dendê, ó. Essa é a massa do acarajé. Feijão fradinho, sal e o tempero de cebola. Eu coloco um pouquinho de água para poder ela aerar um pouco mais. E o segredo de um bom acarajé e uma boa massa é quanto mais você bate. Ainda tem aquele ditado, pode bater que cresce. Essa é Rosa Perdigão, coordenadora-geral da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, no Rio de Janeiro, e uma das 102 baianas autorizadas a montar tabuleiros nas ruas do Rio. Ela é dona do Cheirinho de Dendê, que surgiu em 2009 num tabuleiro na Cinelândia. Ela já recebeu o título de Mãe do Acarajé do rei Onide Ifé, da cidade de Ifé, na Nigéria. Ele se encantou com a acarajé brasileira. A origem do nome acarajé, ele vem de acará. Acará é o nome iorubá de África, principalmente da cidade de Nigéria, aonde nasce o acarajé, onde é fomentada essa receita que foi trazido por africanas escravizadas. E o acarajé se torna acarajé no Brasil, e aqui a gente acrescentou recheios nele, o vatapá, o caruru e o camarão defumado. Ele é uma comida de Oiá, então em todo momento que a gente monta um tabuleiro, ele já é dessa orixá. Então o acarajé, feito somente o bolinho, a gente faz sim nas casas de matrizes africanas para poder saudar esse orixá e outros como Xangô, Obá. E no tabuleiro ele é recheado com vatapá, caruru e camarão. E tem clientes também que adoram comer o bolinho sem recheio. Geralmente eu recheio por banda, então é uma banda o vatapá, a outra o caruru, o nosso acarajé brasileiro. Vem de muito tempo a tradição de vender comida nas ruas e o perfil empreendedor das mulheres negras. Sim, eram as escravas de ganho que iam para a rua, vendiam o acará, né, o bolinho que eram feitos pelas suas senhoras, dividia esse ganho com as suas senhorias
e com esse ganho elas compravam a sua própria alforria e a alforria de familiares. Então a gente vê que esse empoderamento, esse empreendedorismo, né, feminino, ele vem bem arcaico e é o que a gente hoje tem na veia. Eu falo que as baianas de Acarajé continuam nessa resistência, nessa resiliência de manter essa tradição. Os negócios de Rosa e Maju estão no Zangu, um guia da gastronomia preta da cidade do Rio de Janeiro. Cozinheira de mão cheia e apaixonada pelo que faz, a chefe Georgia Gomes encontrou na gastronomia uma forma de preservar sua ancestralidade e proporcionar a seus clientes uma experiência que vai muito além do paladar. No seu restaurante, o GG Gourmet, ela oferece história e afetividade. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher favelada, eu sou uma mulher de axé, né, filha de Yansan. Então, assim, a gente não criou um rótulo como as pessoas criam, né? Ah, vamos criar um restaurante. Não. Eu só trouxe a minha verdade, eu só trouxe a comida da minha família, eu só trouxe aquelas coisas que eu cresci comendo, vendo, sentindo. Localizado na pequena África, o GG Gourmet também surgiu como um espaço de difusão da gastronomia e da cultura africana. Ver pessoas como eu aí batalhando à frente de lugares como a minha casa, como a minha pequena África, eu falo para todo mundo, não desistam. É assim, a mistura de dom com determinação e pitadas de ancestralidade rende uma comida saborosa e carregada de identidade. O colorido dessa panela está no Didabari Restaurante, que fica na Praça da Bandeira, na zona norte do Rio. É dele que Dilma Nascimento e seus filhos compartilham valores africanos. As iguarias são divididas entre Angola, Nigéria, Senegal, África do Sul e Moçambique. O restaurante ainda oferece opções como o camarão no coco, a feijoada, o bobó de camarão e o baião de dois. O Dida, ele é um bar que lida muito com experiências, né? Então as pessoas que vêm aqui geralmente vêm experimentar novas experiências. Eu fui à África para aprender alguns pratos, eu trouxe esses pratos para cá e a gente está assim numa fase de, vamos dizer, a gente está sempre pensando em mudar, em tá melhorando, né, as coisas. No próximo bloco, um pouco dos hábitos alimentares dos escravizados no Rio de Janeiro do século XIX. E nós vamos até um quilombo urbano no bairro da Glória para conhecer a história da famosa feijoada da Tia Cida. Câmara Rio Reportagem Especial está de volta. E lembrando que definitivamente a África é referência. Os povos africanos foram pioneiros em experimentos alimentares, como a fermentação de alguns grãos e o preparo do café. Aqui no Brasil, escravizados de diferentes matrizes africanas usaram a sabedoria milenar para manter uma conexão com a terra-mãe. Eles trouxeram na memória diferentes receitas e hábitos que se consolidaram de norte a sul do país. O Zungu, guia inédito de gastronomia preta do Rio, atualmente conta com pelo menos 20 empreendimentos entre bares, restaurantes, ateliês e casas de assados. A gente fez um resgate, né, na memória, fez um resgate na história negra africana do Rio de Janeiro, que eram essas casas de Zungu que existiam por ali, né? E naquele momento, naquela circunstância ali da pandemia, a gente chegou, um olhou para a cara do outro e a gente pensou, seria muito mais ameno e talvez um pouco menos doloroso se nós estivéssemos todos juntos em articulação, se estivéssemos todos juntos em comunhão, em associação. Lembra da Dida Nascimento? O Canu e o Matheus são filhos dela e sócios do Didabari Restaurante, que mantém no cardápio comida afro-brasileira e africana, como o caril de camarão, essa belezura aí.
E esse aqui é o caril de camarão, né? Que é uma delícia, é uma maravilha, né? O caril de camarão é um prato de Moçambique. Tá ali, né? Muito próximo da Índia, né? E aí fez parte da rota das especiarias, né? E foi através de Moçambique que muitas coisas gostosas vieram parar no Brasil, uma forma mais temperadinha de fazer comida. E o caril de camarão, ele tem como característica a gente usar vários temperos diferentes nele, né? Tem o curry, né? Que é muito marcante, né? Tem várias outras coisas especiarias nele aqui, né? E uma forma bem bonita, né? Uma estética bem bonita de apresentação. A escada de pedras leva ao quilombo Ferreira Diniz, na Glória, solo sagrado de 4 gerações de ex-escravizados. Recentemente, os moradores receberam da Fundação Cultural Palmares uma certidão de autodefinição e agora aguardam o título definitivo. É neste quintal que uma das moradoras mais antigas, a tia Cida, organiza uma das feijoadas mais famosas da cidade. Toda sexta-feira acontece aqui o que os viajantes estrangeiros presenciaram no cotidiano do Brasil Colônia: a feijoada nacional, uma invenção carioca no centro das atenções. A iguaria que recupera as forças do trabalhador, o acompanhamento perfeito para reuniões festivas. Eu tenho uma história com a feijoada que me emociona. Eu, sempre quando eu faço e quando eu falo da feijoada, eu sinto uma emoção muito grande. Eu fico puxando isso para tentar descobrir. Deve ser coisa da minha avó, da minha mãe, porque a minha mãe fazia um feijão muito bom. Daí eu vendo a minha mãe fazendo. Então é uma feijoada ancestral mesmo. Feijoada é a comida que os escravos comiam, que era o resto das coisas que sobravam. Os escravos cozinhavam e faziam a feijoada deles. E era isso que eles comiam, né? Pelo menos é isso que eu sempre ouvi. Né? E aí, com o tempo, a feijoada passou a ser um prato todo requintado e as pessoas vão se aperfeiçoando, colocando carnes melhores. O pintor francês Jean-Baptiste Debré imortalizou em anotações e aquarelas as quitandeiras que, em pequenos caldeirões improvisados, cozinhavam alguns feijões pretos e um pedacinho de bacon num prato modesto. A feijoada da tia Cida é feita em etapas, sem improviso. O trabalho da feijoada começa na quarta, colocando as carnes de molho, porque senão, né, feijoada não dá para fazer de um dia para o outro. E vou trocando a água na quarta, troco 2, 3 vezes, troco na quinta e na sexta, às 5 da manhã eu já estou na cozinha. É nesse espaço pequeno que ela se encontra e honra os conhecimentos que herdou dos antepassados. A costelinha, separa a carne seca e separa o lombo. Porque eu boto tudo em travessa separadinha, porque na hora de servir, eu tenho um cliente, eu não como carne seca, eu não como costelinha, eu só quero carne seca e lombo. Aí eu já deixo tudo separado, porque aí eu boto a carne seca e lombo. E aí depois que eu tiro essas carnes, eu viro no panelão, eu viro todo o feijão, aí coloco o bacon, coloco a linguiça, tá vendo? E aí faço tempero e faço um panelão bem grandão com tudo. Tia Cida, a senhora já vendeu comida nas ruas como as suas ancestrais, já vendeu na Lapa e há 2 anos está aqui. Estabeleceu seu restaurante no chão do quilombo. Tem uma outra energia estar aqui, receber as pessoas aqui? Tem, é completamente diferente. Né? É a energia, é o espaço, é as pessoas, é os meus filhos junto, é a minha família, é o meu quintal, é o meu chão. Então tem toda uma diferença, sabe? E é maravilhoso porque essa diferença, as pessoas também que vêm aqui, elas sentem essa diferença, elas sentem essa energia. A cozinha como lugar de independência foi apresentada a Tâmisa ainda na infância. A cocada de abacaxi com coco é uma receita antiga da família e um dos doces que ela mais vende na Bom de Bolos, há 10 anos. A minha bisavó vendia cocada
A minha avó era cozinheira e minha mãe me criou a partir da venda de acarajé e outros quitutes. Então, é um legado ancestral mesmo, de antepassados e ancestrais. A relação com a comida e com a cozinha é uma das maiores heranças negras que a gente pode dizer, num lugar de autonomia. Não só que pessoas negras faziam uma receita que já estava dada por pessoas brancas. Eles tinham expertise, sapiência, saberes. E esses saberes, tanto na rua, no mercado, quanto uma técnica de fazer uma cocada ou um prato, eles foram passados de geração a geração. A Tamisa também é mestra em comensalidade africana pela Fiocruz. Ela estudou as práticas alimentares de povos de África em diáspora no Rio de Janeiro, a maior cidade atlântica do século XIX. A base da dieta dos escravizados, nas Américas como um todo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, era a mandioca e o milho, mas essa dieta dialogava com a realidade da cidade. Muitos deles tinham pequenos terrenos, né, cedidos pelos seus senhores, que eles conseguiam cultivar mandioca, milho, frutas, legumes, verduras. E dentro dos centros urbanos aconteciam as trocas e as vendas. A comida também representava um momento de descanso para os cativos. O alimento tem esse lugar da hospitalidade, do cuidar, de se sentir cuidado, de se sentir amparado a partir do paladar. E falando em hospitalidade, não vamos encerrar antes de passar no bar Dona Esponja, da simpática chefe Carol Lopes. Aqui no Dona Esponja, no nosso cardápio, é cheio de brasilidade, afro-brasilidade. Eu tenho coração, eu tenho moela, eu tenho língua, eu tenho um bolinho de língua, eu tenho um bolinho de coração, que é o nosso carro-chefe da casa, que é o bolinho de coração queijo e alho. Eu tenho uma moela com linguiça na cerveja. Da cozinha do Dona Esponja só sai comida muito bem temperada. A Carol, aliás, tem o próprio tempero, o baobá. Aqui tem cominho, tomilho, páprica, várias pimentas e, claro, segredinhos. Eu vou experimentar agora, porque ela está trazendo alguns petiscos para mim. Carol, o que temos aqui? Nós temos bolinho de língua, bolinho de coração com queijo e alho, jiló empanado com uma geleia de abacaxi com pimenta. Eita, e essa geleia foi você que fez, é? Feita na casa. Ah, é? Então eu vou provar agora. É um agridoce apimentado. Maravilha! A comida que os escravos consumiam em novas e sofisticadas versões. O resgate da gastronomia africana é bem-vindo para quebrar preconceitos e frear um processo de apagamento do povo preto, mas precisa vir acompanhado da valorização adequada. O processo de gourmetização, principalmente da gastronomia afrodiaspórica, afropindorâmica, ele é muito perigoso, mas eu acho que é necessário um reconhecimento e um reconhecimento também financeiro, monetário, dessas comidas ancestrais, dessas comidas que têm uma conexão com a nossa história. Então, assim, tem pessoas que fazem questão de pagar um valor muito alto num restaurante francês, num restaurante japonês, e aí nessas essas culinárias internacional. Nossa, eu fui num tailandês maravilhoso, eu fui num indiano maravilhoso, mas quando a gente fala de comida africana, é comida africana. Você não sabe se vem de Angola, você não sabe se vem de outras regiões diferentes, você não consegue determinar, você não consegue nem saber quais são essas gastronomias. Toda a mudança, né, ela é natural. Tem que ter restaurante preto na Barra e tem que ter restaurante preto em Caxias. E aí, como que vai ser servido, né, como vai ser o serviço e tudo mais, vai ser de acordo com cada região está proposta ali a entregar, né? Nós negros somos altamente inovativos, né? E a gente saber que existe o respeito pelo fundamento, dizendo assim, é claro, né? E o respeito à memória também, mas também saber que nós somos capazes de inovar e respeitar essa nossa capacidade de inovar. Descobrir as cozinhas desses profissionais que colocam na panela a própria identidade é descobrir que o que eles preparam é mais do que comida, é resgate. A África é a nossa maior referência, a África é a nossa direção para onde a gente pode apontar, para onde a gente pode comer.
em diálogo também com os povos originários e num lugar de exercer a autonomia e a importância que nós temos. O fator acolhimento, o fator afeto, receber as pessoas, faz parte desde sempre do nosso sentido em relação à gastronomia. A gente fala que a África é o berço da humanidade. A gente tem uma herança muito grande, muito ancestral do que a gente faz hoje na nossa cozinha. Me emociona isso. Eu agradeço muito aos meus ancestrais, porque se não fosse a cozinha, eu não sei o que seria de mim hoje. Fim do Câmara Rio Reportagem Especial. Você pode rever esse programa no YouTube. Aproveita e siga a gente nas redes sociais usando o @Câmara Rio. Até a próxima. Axé!